O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não sei se você vivencia a situação, olha só. Por exemplo, a situação do Joãozinho. O Joãozinho é um amiguinho que sempre quando ele vai criar um dashboard, ele vai criar um relatório de indicadores, ele pensa assim, eu estou criando isso aqui e eu já fiz isso aqui anteriormente. Agora, em qual é o local no meu computador que eu já fiz isso aqui, para que eu possa copiar e colar isso aqui? Então, por exemplo, uma situação mais específica. O Joãozinho utiliza uma tabela calendário, por exemplo. Tabela calendário é uma tabela que está presente em todos os dashboards de indicadores feito pelo Power BI. O que a gente ensina aqui é para ser utilizado no Power BI. E aí, o Joãozinho, toda vez que ele vai criar um projeto, ele vai lá e faz de novo essa tabela calendário. A tabela calendário é só um item. Sim. O Joãozinho, como que ele faz? Cada vez que ele vai criar um projeto, ele vai lá e cria uma tabela calendário nova. E aí ele perde tempo refazendo isso. Ele faz isso em um projeto, quando vai para o próximo projeto, ele vai criar um novo relatório no Power BI, ele vai lá e refaz de novo a tabela calendário. Ou ele até tem essa tabela, por exemplo, no computador dele. Estou exemplificando aqui a tabela calendário. Se você não sabe o que é a tabela calendário, é simplesmente um arquivo que tem que estar presente em todos os relatórios. Ele é um deles. Como que você vai fazer isso? Então vamos lá, eu vou desmistificar agora para você cada um desses itens aqui. Ó. Então, como que você faz, por exemplo, para ter uma tabela calendário? Se você não cria uma tabela calendário, eu não tenho realmente isso organizado no meu computador, como que eu faço para ter essa tabela calendário? Se tu for no meu canal do YouTube e digitar lá como criar uma tabela calendário, você vai encontrar o vídeo. Então, aqui, ó, não precisa ter atuado como uma pessoa que atuou lá na prática. Aí eu já criei 50 relatórios na realidade, já vivenciei diversas situações. Não, cara. Se você é um iniciante, tá tudo bem. Você só precisa reconhecer que você é um iniciante e dar o próximo passo. O que é o próximo passo? Começar a atuar. Começar a se colocar em posição da pessoa que está sabendo que ainda não tem a prática, mas que precisa disso. E para fazer isso, você vai ter que no final aqui parar essa live e começar a fazer, escolher os itens aqui e começar a fazer. Ok? Então, beleza. Na tabela calendário, você não precisa ter passado por nenhuma vivência prática que você vai conseguir fazer. Olha aí, eu colocando o carinha aqui de novo. O outro item, tema JSON. Como que, como que você vai criar o tema de JSON? Olha só, agora vem os atalhos. Live 017. Eu estou te mostrando como que você faz para criar um tema JSON de forma organizada para você reaproveitar isso em outros projetos. Tá lá, tintim por tintim, onde que clica, quando você clica num lugar, uma cor, aonde que essa cor vai atuar, tá explicado na live 17. O outro item dos ícones, nós já vamos lá. Deixa eu até ir lá e te mostrar, né? Vamos ver lá. Ah, os ícones. Como que eu faço para ter esses ícones? Olha só. Vou te mostrar um exemplo aqui, ó. Então, olha só. Como que eu coloquei isso para mim aqui? Você vai organizar no seu computador. O importante é que esteja de fácil acesso. Não importa se está no SharePoint, está no OneDrive, onde que esteja. Você tem que ter acesso a isso. Então, eu estou lá dentro dos meus arquivos e projetos. Relatórios. E eu tenho aqui a minha pasta de ouro. O que que eu tenho dentro dessa pasta de ouro? Todos os ícones que eu utilizo dentro que eu vou utilizar dentro dos projetos, eles vão estar aqui organizados por cor. Então, olha só o exemplo. E agora eu mordi a língua, né? Olha só, eu estou num processo de migração, de sair do Google Drive. Antes eu utilizava Google Drive, agora eu estou utilizando o OneDrive e não carregou. Eu coloquei para carregar aqui hoje à tarde e ainda não carregou todos os meus ícones aqui. Mas o que deveria ter aparecido aqui é os ícones que são em azul, outra pasta com os ícones que vão ser em verde, ou branco, ou rosa, enfim, os ícones que você vai baixar. Onde que baixa esses ícones? Onde que baixa isso? Onde que eu encontro esses ícones bonitos, não sei o que? Digita no Google aí, Blacktion. Você vai entrar lá nesse site, é um site que tem ícones, você vai baixar eles de forma organizada para o seu computador. Pode ser por cor, por pasta, enfim, como for. Então, a parte de ícones está aqui.
Se eu precisar de alguma coisa, vou criar um projeto novo. Os meus temas que eu utilizo, os meus temas padrão estão aqui. Quando é fundo azul, para uma pessoa que gosta mais de uma cor mais viva, eu vou utilizar esse tema. Se for uma pessoa que gosta de algo mais clean, ou seja, algo que não tenha muito frufruzinho, sem muita perfumaria, só uma cor lá branca ou um chumbo de fundo lá, direto ao ponto. É um cara que não gosta muito de cor fluorescente, aquelas cores chamativas. Se é uma outra pessoa que gosta de uma cor um pouco mais viva, eu tenho um tema Stark aqui que é um tema específico meu que eu utilizo em determinadas situações. Então aqui estão os meus temas. Se eu quiser, eu não preciso ficar formatando o tema em cada um dos projetos. Não, eu só vou lá e importo isso aqui, ó, lá para dentro e pronto. As minhas duas tabelas calendário. Então, quando eu quero criar a tabela calendário automatizada, eu utilizo essa. Quando é uma tabela calendário que ela também se atualiza as datas, mas ela está fixa para, por exemplo, trazer as datas de hoje mais 365 dias para frente. E aí, o outro arquivo que eu falei, ó, string de conexões com banco, que são as conexões com o banco de dados. Como que conecta no banco Postgres? Não lembro como que faz, vou ter que olhar. Não, tá aqui dentro. Se eu abrir esse arquivo aqui, eu encontro as informações que eu preciso. Então se você, olha só, vamos voltar para cá. Depois dos ícones, banco, qual que é o outro arquivo? Banco de dados. Eu nunca conectei no banco de dados. Eu não sei como que faz para mim aprender pelo menos um tipo. Cara, se você ir lá, olhar, live número 09. A live 0. Isso que eu tô te falando, vai na live tal, vai na live tal. Ainda tá disponível tudo no meu canal do YouTube. Se você ir lá, você vai encontrar esse material lá organizado para você aprender. Live 09, eu mostro como conectar. Não vou nem escrever isso aqui. Conexão com post, como conectar um banco Postgres. Na minha live 010, eu mostro conexão com como conectar ao Facebook Ads. Se você aprender essa aqui, você já vai estar à frente de muita gente. Essa conexão do Facebook Ads aqui, essa live aqui, cara, ninja. Essa foi uma live ninja, que ainda está disponível lá também. Como que você vai buscar dados, por exemplo, se for um banco de dados Firebird. Banco de dados Firebird. Como que você busca informações em um banco de dados Firebird? Vai lá na minha live número 022. E eu sei que você não vai fazer isso aqui. E eu vou te dizer, mais um item. Como que você vai ter o código M da horário de atualização do Dash? Para isso aqui, você precisa de linguagem M. Mas se você for um pouquinho inteligente o bastante para pesquisar na tal da internet, você vai descobrir como que você vai fazer isso aqui. Você passou um monte de coisa, tá falando aí, você deve estar pensando, né? Isso que eu tô falando. Passou um monte de coisa, disse para mim entrar em live, não sei o que lá. Cara, se você não fizer pelo menos um desses itens para você ter a sua pasta de ouro organizada, se você não fizer pelo menos um desses aqui, você é a pessoa que vai ficar, você talvez é a pessoa que vai ficar refazendo o trabalho de forma desnecessária. Vai ficar fazendo trabalho duro, trabalho operacional. Você deve ter entendido que não faz mais sentido ficar trabalhando com aquela situação manual, de exportar arquivo daqui para lá, tira do sistema, coloca para Excel. Você já deve ter entendido isso. Agora está no momento de você começar a ser mais ágil durante a criação do relatório de indicadores online automatizado. Até porque, quando você cria um relatório de indicadores online automatizado e uma área de trabalho vê isso, um setor, o setor administrativo vê isso, por exemplo, quando ele vê os indicadores dele online automatizado, quando ele vê os indicadores dele no celular, o que acontece? Outro setor também vendo isso, ele também passa a desejar isso. Estou falando de situações reais que acontecem. Aconteceu comigo, aconteceu com um aluno meu, esse tipo de situação. Então, o que você precisa fazer a partir dessa live é, se você tem dificuldade, não entendeu os itens que eu falei aqui, ou até achou que não fez sentido, pega o que fez sentido para você, coloca em prática e organiza isso na sua pasta de ouro. E quando você for criar um dashboard, até para não ter ninguém te pressionando, já está pronto,
quanto tempo falta, e às vezes você, nesse quanto tempo falta, você já poderia ter terminado, porque você está refazendo um trabalho que já poderia ter só copiado de um item que você tinha feito, um relatório que você tinha feito antes e importado para dentro do seu novo arquivo.